Mas um destaque desta quarta, alçado à condição de investigado pela CPI da pandemia, o diretor executivo da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, negou a existência de um protocolo de testagem em massa da cloroquina em pacientes. Aos senadores, o dirigente da operadora de saúde também contestou a veracidade das informações contidas em um dossiê enviado à comissão. Batista Júnior reforçou que os profissionais da operadora tinham autonomia para trabalhar. Aspas. Nunca houve kit, variavam as prescrições. Eram enviadas as medicações conforme a prescrição médica, fecho aspas. Nesta quarta, o senador petista Humberto Costa tentou usar dados de 2017 para incriminar o diretor executivo da Prevent Senior. Vamos assistir a esse momento. A outra coisa importante é que a tal da obediência e lealdade, a autonomia, essas coisas todas aqui estão contestadas, está cheio de zaps aqui. Por favor, bota o 22 aí. 22 ou aí lá, ó, meu partido, o seu é 13. Estamos aqui para trabalhar, não bater meta, então vamos fazer o que deve ser feito. Todos somos avaliados diariamente pelo nosso trabalho. Aqueles que insistirem em não preencher o perfil vão perder espaço na empresa. Obrigado e conto com a colaboração de vocês. Atenção, plantonistas, agilizem atendimento, não deixem o tempo estourar. Aí um deles diz, concordo plenamente, mas ameaças deixam o clima meio antiético. De qualquer forma, vamos redobrar os esforços. Ou seja, havia uma pressão para que e essas mensagens são de 2017. Para que essas... Onde estão ali? Sim, elas estão omitidas, senador. Eu tenho aqui as originais. Eu quero que Vossa Senhoria me passe... Tá, elas são de 2017, elas não são desse momento. Quantos profissionais foram demitidos por se recusarem a aplicar esse tratamento precoce? Nenhum profissional foi demitido. Augusto. Olha, a CPI hoje foi particularmente sórdida. Sobretudo quando entrou em cena o ausente, não estava lá, Luciano Hang. Não sei quem é, se vocês acompanharam, então depois eu vejo aqui até um desabafo muito emocionado do Luciano, porque a certa altura o Renan Calheiros disse que acusou o Luciano Hang de ter levado a filha para tratamento na Prevent. Ela morreu de Covid. A mãe, né? A mãe, desculpe, a mãe. Ele fez tudo por ela e tal, e foi chamado pelo Renan Calheiros de filho malvado. Filho malvado, né? Desse jeito. Então, achando que o Luciano Hang trabalhou para que a mãe não sobrevivesse à doença. A que ponto chega o Renan Calheiros? Tem aquela definição clássica, né, dos cínicos, que se apresentam como... Eles são um pai extremoso, marido amantíssimo e filho exemplar. O Renan Calheiros, que não visita a filha que teve com a jornalista de quem foi amante, não pode se qualificar nem como pai extremoso, nem como marido amantíssimo, porque seria demais. Então ele está querendo posar de filho exemplar. Ele é simplesmente um canalha que provoca a seguinte reação do Luciano. Ele diz, olha, qual é o limite para a maldade humana, para a falta de caráter, de escrúpulos? Quando não tem argumentos, partem para o ataque à honra, à família e à própria mãe. Não vou aceitar tanta canalice quieto. Fiz tudo que podia pelos meus pais a vida inteira. 2 trabalhadores de chão de fábrica, pessoas honestas que eu tanto amei. Foram muito felizes juntos e agradeço imensamente a Deus por ter compartilhado meus dias com eles. Como qualquer filho, quando minha mãe ficou doente, fui para a guerra com todas as armas que eu tinha. É esse o meu crime? Minha mãe tinha 82 anos, fazia parte do grupo de risco, ficava em casa e mesmo assim pegou a doença. Era cardíaca, tinha diabetes, insuficiência renal, sobrepeso e outras comorbidades. Tomava dezenas de medicamentos diariamente. Por isso não fizemos tratamento preventivo, aquele realizado antes de contrair o vírus. Quando os sintomas apareceram, levamos para São Paulo e a doença evoluiu rápido. Lutamos mais de um mês, nesse tempo o Covid passou
a Covid passou, mas ficaram as complicações por conta das comorbidades e por isso, infelizmente, ela se foi. Tenho total confiança nos procedimentos adotados pelo Prevent Senior, que fez tudo que é possível. Deixei clara a causa do falecimento de minha mãe em várias manifestações públicas e nas redes sociais, nunca foi segredo. Lamento que um assunto tão delicado seja usado como artifício político para me atingir pelo simples fato de eu não concordar com as ideias de alguns membros que fazem parte dessa CPI. Medem os outros pela própria régua. Só quem perde uma mãe conhece a dor que isso traz. Então eu queria me solidarizar com o Luciano Hang e dizer o seguinte: o canalha total é o Renan. Existem alguns canalhas um pouco menores, como o Aziz, presidente, e o nosso senador castrato, Randolfo Rodrigues, e outros ali. Mas hoje o Renan realmente se superou. E eu recordo o seguinte: eu vi um vídeo há pouco tempo que mostra a única jornalista, amanhã eu quero revelar o nome, aí não me lembro agora, que fez as perguntas que todos os jornalistas, se tivessem honra, cultivasse o sentimento da honra, deveriam ter feito desde o começo. Ela pergunta para o Renan e para o Randolph, sim, quando é que vocês vão convocar, que vão investigar, os governadores que sabidamente estão enrolados aí em ilegalidades, e cita os governadores. Aí eles respondem e ela diz para o Renan: o senhor não acha que pesa contra o senhor o fato de o senhor ser processado tantas vezes e tal? Fez o que deveria ser normal essa jornalista, mas não é. E provavelmente conta hoje com a antipatia dos demais jornalistas pusilânimes, porque não perguntam o óbvio. Então eu queria também me solidarizar com essa jornalista corajosa, saberemos o nome até amanhã, e quero mostrar esse vídeo que ela faz as perguntas, que deveriam servir de modelo para os pequenos covardes que participam regularmente das entrevistas. 1 minuto, Zé. Esta sessão da CPI, Augusto, me impressionou, foi a calma dele, né? O Benedito pediu calma, inclusive, aos senadores, dizendo que tem milhares de médicos que passaram pela Prevent e, olha, é o seguinte, trata-se de uma acusação muito pesada. Os senadores chegaram ao ponto de comparar o trabalho desta Prevent Senior às experiências nazistas que comprovadamente aconteceram, né? Algumas experiências macabras. Gente, não tem nada a ver, não houve experiência lá. Houve o respeito aos médicos que indicaram ou não. Quem assina a receita, quem no final indica ou não indica, é o médico. Não é mais ninguém, é o médico. E segundo o Benedito, isso foi atendido. Uma denúncia assim, se fosse real, era um caso assim para assombrar o mundo. Mas a gente vê que não tem limites esse uso da plataforma política chamada CPI. Eu fico assustado e me lembro de uma frase dita no Congresso Nacional: nem no vale tudo, vale tudo. Não é a política que deve valer tudo. Então é preciso respeito, é preciso evitar este tipo de chantagem e chamar para a CPI pessoas para massacrá-las. É por isso que eu digo que o Wagner Rosário, o ministro, fez bem em reagir e não aceitar passivamente ser massacrado e triturado ali no plenário da comissão. Oi, Augusto. A expressão correta, a expressão que ele usou, eu me confundi, é filho desalmado. Desalmado, e disse mais de uma vez. A jornalista se chama, estão informando aqui os nossos amigos aí que seguem o programa, é Berenice Leite. Parabéns, Berenice. 1 minuto, Cris. Primeiro, minha solidariedade à Berenice Leite e ao Luciano Hang, né, que assim como a filha do ministro da Saúde foi agredido aí
e eu deixo minha solidariedade à jornalista, porque eu sei o que é a gente falar as verdades que precisam ser ditas e ser perseguido dentro da profissão, fora da profissão, xingado, como o próprio Luciano Hang está sendo aí, apenas porque as pessoas pensam de forma diferente. É um desrespeito muito grande o que a gente vive hoje no Brasil. Isso vem sendo repetido aqui por mim em vários dos comentários, porque realmente é muito triste. Falando especificamente do senador Humberto Costa, né? Traz dados de uma conversa de WhatsApp ali que ele pegou, não sei se isso foi quebra de sigilo, o que foi que chegou na mão dele, porque confesso que eu também não tenho mais paciência para acompanhar essa CPI, dados de 2017, e ele tenta trazer ali, tenta mostrar que houve um crime ali, que perseguiram médicos, que os médicos estavam pressionados para atingir metas. Que coisa mais estranha, né, senador? Uma empresa privada estabelecer metas e cobrar de seus funcionários que atinjam aquelas metas, isso não é praxe no setor privado, né? É praxe, senador. O senhor talvez não conheça isso, porque o senhor está no setor público aí mamando nas tetas do nosso dinheiro, que é sempre depositado aí para que seja feito um trabalho honesto em prol do povo brasileiro e não em prol das próprias causas, do próprio partido, que é o que vocês fazem sem parar nessa CPI e em tantos outros trabalhos. É irritante ver. Ainda bem que ele foi alertado ali pelo depoente, né, pelo executivo da Prevent Senior, de que essa conversa era antiga. Imagine, está querendo trazer uma conversa antiga de algo que não é indício de crime nenhum, é praxe nas empresas, todo mundo cumpre metas, tem metas para cumprir, é saudável isso. Os funcionários gostam de saber o que eles precisam fazer para chegar aonde eles precisam chegar e precisam saber também aonde eles são esperados que cheguem, né? Então, realmente, eu vou voltar lá para Simone de Tebet, meninos mimados são todos eles. Para fecharmos, Fiuza, 1 minuto. Então, pegando aqui a referência do Zé, né, sobre mais uma alegoria dessa arapuca, né? Essa CPI é uma arapuca, né? A gente acho que foram bons esclarecimentos aí, mas se for responder a quantidade de porcariada que sai de lá, de insulto, de xingamento, de molecagem, a gente não vai fazer outra coisa na vida também, né? Agora, pegando essa referência do Zé, né, mais essa insinuação de aproximação com a experiência nazista, eu quero dizer que o que mais se parece hoje com experiência nazista é esta censura brutal e violenta sobre a evolução de um tratamento experimental contra a Covid. Isso é totalitário, isso é desumano, isso é anticientífico. Isto tem outros propósitos que não os da saúde. Você impedir, como a gente está vendo, na marretada, não tem sutileza nenhuma, né? São mais de 200 de artigos sobre tratamento imediato, com substâncias, indicações de resultados clínicos positivos, de eficácia. Isso será ciência consolidada. Agora, você impedir isso? Você impedir que se decorra essa experiência? Você impedir que se tente isso no meio de uma pandemia? Isso sim é um controle totalitário, que é o que mais se parece no que a gente está vivendo com o nazismo.